E hoje nós iremos dar continuidade à exposição dessa mesma carta, 1 de João, capítulo 3. Hoje nós iremos ver do verso 1 ao verso 6. 1 de João, capítulo 3, versículo 1 ao 6. Amados irmãos, assim diz a palavra de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Título do nosso sermão: Tal pai, tal filho. Esse é o título do nosso sermão. Por que tal pai, tal filho? Porque nessa passagem, capítulo 3, do versículo 1 ao 6, o apóstolo João vai estar argumentando, mostrando de que os filhos de Deus anelam, desejam ser parecido com aquele que revela, que mostra e que é o esplendor da sua glória e a imagem exata do seu ser, Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. Todo verdadeiro crente, todo verdadeiro filho de Deus, ele deseja, anela ser parecido com Jesus Cristo. Aquele que nos trouxe a revelação plena, completa e cabal do ser de Deus. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude. Ele é a imagem exata do ser de Deus. Todo aquele que é verdadeiramente filho de Deus deseja, anela se parecer com este que traz a revelação e que é a imagem exata do ser de Deus, Jesus Cristo, o seu Filho. Por isso o título do sermão, tal pai, tal filho. Como os irmãos bem sabem, eu irei fazer uma rápida recapitulação para a gente lembrar algumas coisas. João escreve essa carta por volta da década de 90 do primeiro século, pouco antes do livro de Apocalipse. Ele escreve com objetivos. Qual o objetivo do apóstolo João? No capítulo 5 da mesma carta, no versículo 13, vai mostrar um objetivo principal. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, o propósito principal de João é escrever essa carta e destiná-la aos cristãos da Ásia Menor, na sua maioria judeus convertidos ao cristianismo, para o qual essa carta foi direcionada, é confirmar, ratificar e trazer a eles a elucidação de que eles são verdadeiramente salvos, de que eles têm verdadeiramente a vida eterna. E por quê? Qual é o pano de fundo histórico dessa carta? Vocês sabem muito bem que o pano de fundo histórico dessa carta está relacionado a falsos mestres, falsos profetas, de uma vertente chamada gnosticismo. Eram mestres, pregadores, profetas, que eram falsos, que uma vez fez parte da igreja, uma vez estava envolvida com o povo de Deus nesse contexto, mas saíram do meio dele porque não eram do nosso. Porque se fosse do nosso, diz o apóstolo João, no capítulo 2, a partir do verso 18, eles teriam permanecido conosco. Mas porque não eram do nosso, saíram do nosso meio. E aí João vai descrever algumas características desses falsos mestres desde o capítulo 1.
Esses mestres eram, uns negavam a humanidade de Cristo, enquanto outros negavam a divindade de Cristo, outros negavam o pecado original, outros viviam na imoralidade, porque eles estavam influenciados pela filosofia grega dualista. Aquilo que é matéria é má, tudo que é matéria é má. Era a doutrina dos gnósticos, influenciado pela filosofia grega da época. Uma filosofia dualista. Tudo que é matéria é má, mas tudo que é espírito é bom. Então essa vertente desses falsos mestres, que se dizia crentes, cristãos, que conhecia a Deus, que estava em comunhão com Ele, que estava na luz, negava a humanidade de Cristo, enquanto outro grupo negava a sua divindade, outros negavam o pecado original, enquanto outros diziam que aquilo que eles faziam na carne não influenciava em nada a sua comunhão com Deus e vivia vidas imorais. Então João vai desenvolver essa carta fundamentado em 3 pilares. Ele vai dar 3 testes para saber aqueles quais são verdadeiramente os filhos de Deus, verdadeiros crentes. Quais são esses 3 testes? Primeiro, um teste doutrinário. Os falsos mestres negavam doutrinas fundamentais e essenciais da fé cristã, como negar a humanidade de Cristo, outros negavam a divindade de Cristo, outros negavam o pecado original. Um teste moral, aquele que conhece a Deus, que está na luz, que tem comunhão com Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo, que se fez carne e habitou entre nós, nossos olhos viram, nossas mãos apalparam, nossos ouvidos ouviram a respeito do verbo da vida. Este tem uma vida moral ajustada, esse anda em obediência a Deus, à lei de Deus. E qual outro teste? O relacional, ou o social. Aquele que está em comunhão com Deus, aquele que está na luz, aquele que conhece a Deus, este ama uns aos outros, este ama os irmãos. Então são 3 testes que João desenvolve para identificar aqueles que verdadeiramente têm a vida eterna e fazer um contraste do verdadeiro e do falso. Então esse é o pano de fundo histórico, de forma resumida, que nós temos visto até então. No último sermão nessa carta, nós expomos o versículo 27 ao 29 do capítulo 2 da mesma carta, em que nós vimos a respeito da obra do Espírito Santo no crente. O Espírito Santo, ele permanece com o verdadeiro crente. Então veja que João está fazendo um contraste. Aquele que é verdadeiramente crente, o Espírito Santo permanece nele, habita nele, selou ele e jamais o deixará. Diferentemente dos falsos mestres, que uma vez foi do nosso meio, mas saíram, porque não eram do nosso, eles não tinham um Espírito. Na verdade, ele era chamado aqui de anticristo, adversário de Cristo. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas e tudo que ele nos ensina é a verdade. Devemos perseverar nesta verdade, porque Jesus voltará, o que ele diz no versículo 28, filhinhos, agora, pois, permanecei nele, é uma responsabilidade nossa do crente, permanecer nessa verdade, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados no dia da sua vinda. Então Jesus volta, e essa é a razão por que nós devemos perseverar na doutrina dos apóstolos. Versículo 29, ele terminou esse capítulo 2, como nós vimos, se saber que ele é justo, reconhecer também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, versículo 29, João introduz o que ele vai falar agora no capítulo 3. E o que é que ele vai falar agora no capítulo 3, do versículo 1 ao 10? Ele vai argumentar de que os filhos de Deus obedecem a Deus. Os filhos de Deus observam a lei de Deus. Os filhos de Deus têm uma vida moral ajustada. É diferentemente dos falsos mestres, como ele diz aí no capítulo 1. No versículo 6, olha o que diz. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Era o que os falsos mestres diziam. Eu conheço a Deus, eu estou na luz com Deus, eu tenho comunhão com Deus, enquanto as suas vidas ímpias, imorais. João diz, não. Os filhos de Deus, aquele que está em comunhão com Deus, este obedece seus mandamentos. É o capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Ora, se eu conheço a Deus, eu vou obedecer seus mandamentos.
Porque se eu disser que eu conheço a Deus e vivo imoralmente, uma vida ímpia e perversa, pecaminosa, deliberadamente, segue-se, evidencia-se de que eu não conheço a Deus, não estou comunhão com Deus e não ando na verdade. Então agora ele vai mostrar, capítulo 3, do 1 ao 10, mas iremos ver hoje a parte até o 6, que os filhos de Deus, ele obedece a Deus. Ele deseja ser parecido com Cristo, aquele que trouxe a revelação exata do ser de Deus. Ele anela viver para a glória de Deus. Apesar de haver uma luta entre a carne e o espírito, como nós já vimos aqui. Mas o desejo sincero dele, por ele ser uma nova criatura em Cristo, é viver para a glória de Deus e obedecer os seus mandamentos. Acabamos de cantar agora há pouco, o Salmo 119, versículo 4. Quem dera, tomara, que os meus passos fossem guiados de modo a poder eu obedecer os teus mandamentos. Veja o desejo do salmista. Tomara, quem dera que meus passos fossem conduzidos a poder eu obedecer os teus mandamentos. Veja o desejo dele. Isso é um desejo do cristão, do salvo, daquele que conhece a Deus. Então, irmãos, a primeira coisa que nós devemos observar nesse texto é que os filhos de Deus não tornaram-se filhos de Deus porque eles mesmos quiseram. Mas foi Deus quem os tornou seus filhos. Veja aí versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. O grande amor de Deus nos tornou seus filhos. Essa é a primeira coisa que nós precisamos observar nesse texto, diferentemente dos falsos profetas. Nós iremos ver mais para frente. Então, o grande amor de Deus nos tornou seus filhos. O apóstolo João dá uma ordem aos seus leitores para que eles considerassem o privilégio de terem sido alvo do grande amor de Deus que os tornou seus filhos. Então, irmãos, o apóstolo ele ordena, vede, está no imperativo, vede, olhem e perceba com os próprios olhos, atentem para isso, considerem consigo mesmo o quê? Que grande amor nos tem concedido o Pai. Isto é, o grande amor de Deus vos fez algo de livre e espontânea vontade para o seu próprio benefício. Então, João está dizendo que o grande amor de Deus foi a causa de vocês serem beneficiados e se tornarem ou serem feitos filhos de Deus. Ele está dizendo, olhem, percebam, prestem atenção, considerem o que Deus fez por vocês. O que Deus fez por mim? Qual o benefício que Deus fez por mim? O grande amor de Deus fez por mim. Ele tornou vocês os filhos dele. Ele tornou vocês os filhos dele. De forma livre e espontânea vontade. E isso para o benefício de vocês mesmos. Não foi vocês que se tornaram, auto-tornaram filho de Deus. Agora, em que Deus, em seu grande amor, nos beneficiou? O texto diz, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Irmãos, esse benefício, essa vantagem, é o fato de que, em razão do grande amor incondicional de Deus, vou destacar isso aqui, o grande amor incondicional de Deus, isto é, não foi nada que vocês fizeram ou deixaram de fazer que tornou vocês alvo do grande amor de Deus, que fez de vocês seus filhos. Mas, apesar de vocês, que Deus os tornou seus filhos. Ou seja, Deus nos fez alvo do seu grande amor para sermos chamados filhos de Deus. Mas não apenas chamados, mas tornarmos filhos de Deus de fato e de verdade, como uma realidade presente. O que tornou você um filho de Deus não foi você, mas foi o grande amor dele em favor de você, apesar de você mesmo.
Agora, uma vez que Deus, por causa do seu grande amor, nos torna seus filhos, é certo que, da mesma forma que o mundo não conhece a Deus, também não conhecerá aquele que são feitos filhos de Deus. Olha o que o texto diz no finalzinho. Por essa razão, o mundo não nos conhece. Ou seja, pelo fato de termos sido feitos filhos de Deus, por causa do grande amor dele para conosco, o mundo não nos conhece. O verbo aí conhecer, aqui, traz o sentido de comunhão, de intimidade. O apóstolo está dizendo que o mundo, pelo fato de sermos filhos de Deus, não quer comunhão conosco. Por quê? Porque o mundo não tem e não quer ter comunhão com o próprio Deus, que é o nosso Pai. O final do versículo diz assim: porquanto não conheceu a Ele mesmo. Somos amados por Deus, mas odiados pelo mundo. Porque o mundo não conheceu a Deus, também não conhece os filhos de Deus. Isto é, não tem comunhão com os filhos de Deus. Não tem intimidade relacional com Deus, nem tampouco com os seus filhos. Porque, por natureza, o mundo é hostil a Deus. E se ele é hostil a Deus, ele também é hostil aos seus filhos. Irmãos, os falsos mestres arrogavam para si um conhecimento secreto, oculto, misterioso, que apenas algumas poucas pessoas tinham o privilégio de alcançar, por meio do qual eles afirmavam conhecer e estar em comunhão com Deus, mas enquanto isso viviam imoralmente. E assim eles se mostravam falsos. Por quê? Porque aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade, de acordo com o capítulo 2, versículo 4. João está protestando contra essa ideia, mostrando que aqueles que foram feitos filhos de Deus não têm comunhão com o mundo, nem tampouco o mundo quer comunhão com eles, porque o mundo é naturalmente hostil a Deus e aos seus filhos. Aquele que está em comunhão com Deus não quer estar em comunhão com o mundo. Aquele que está em comunhão com Deus, que foram feitos filhos de Deus, o mundo também não quer ter comunhão com eles. Porque são hostis a eles. São contrários a eles. Se o mundo, por natureza, é inimigo de Deus, consequentemente é inimigo também de seus filhos. Deixa eu fazer uma aplicação aqui nesse primeiro ponto. Destacar algumas coisas. Primeiro, você recebeu. Você não conquistou. Você recebeu o privilégio de ter sido feito filho de Deus por Ele mesmo. Você é filho de Deus porque Ele foi concedido esse privilégio, não porque você merecia. Não porque você merecia. Você é filho de Deus apesar de você. Foi Deus, em seu grande amor, que Ele tornou seu filho. E não você que fez algo para se tornar filho de Deus. Não foi o seu intelectualismo, nem sua sabedoria, nem sua influência, nem o seu poder aquisitivo, nem mesmo a sua miséria. Nenhuma dessas coisas foi a causa do fato de você ser filho de Deus. Mas foi o próprio Deus quem lhe tornou seu filho. E isso apesar de você mesmo. Ele, Deus, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu, ênfase, gratuitamente no amado. Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6. Vou repetir. Deus nos predestinou para Ele mesmo, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Segundo o beneplácito é a sua boa vontade, o seu bom prazer. Segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele, Deus,
nos concedeu, nos deu, nos presenteou, nos favoreceu gratuitamente no amado. No amado é em Cristo, em seu Filho. Não foi Deus. E agora chegamos. E por isso o quê? O fato de Deus gratuitamente nos tornar seus filhos, apesar de nós, todo verdadeiro filho de Deus anela, deseja ser parecido com aquele em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Todo verdadeiro filho de Deus deseja ser parecido com aquele que é a imagem do Deus invisível. Todo verdadeiro filho de Deus deseja ser parecido com aquele que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Quem é este? Cristo, o Filho unigênito do Pai. Você deseja isso? Está repercutindo bastante nas redes sociais. E agora no carnaval teve algumas coisas que aconteceram no meio das festas carnavalescas, de pessoas que se dizem cristãs, usando até aquele momento para falar algumas palavras da Bíblia, palavra cristã, alguma coisa do tipo. Consequentemente, se você perguntar a ela ou a ele se são filhos de Deus, ele dizer, somos filhos de Deus. Mas pulando carnaval? Em cima de um trio elétrico, fazendo festa? Para um povo satisfazer seus desejos carnais e mundanos e ímpios? Em que mulher com mulher se abrasam, homem com homem se abrasam, bebedeiras, drogas, orgias e toda sorte de imoralidade e imundícia. É um cristão, um trio elétrico fazendo festa assim. O verdadeiro filho de Deus, irmãos, ele tem desejo, vontade, querer, prazer, anela de ser parecido com Cristo. Isso significa dizer de ser santo, de ser puro, como vai vir agora no versículo seguinte. E o fato de você ter sido feito filho de Deus, apesar de você mesmo, é o fundamento, é a causa, é a razão pela qual você deseja ser como Cristo. Essa é a razão. Por que você deseja ser como Cristo? Porque você foi feito filho de Deus. Porque Deus lhe tornou, apesar de você mesmo, quando você estava morto nos seus delitos e pecados, lhe gerar novamente do Espírito, com a nova natureza em Cristo, e foi incutida na sua alma esse desejo de ser parecido com Cristo, de se afastar do pecado e de viver em submissão ao seu Senhor que lhe salvou. Apesar das lutas entre a carne e o Espírito, mas esse é um desejo genuíno em todo verdadeiro filho de Deus, que foi salvo de uma tão grande condenação, que foi ressuscitado dentre os mortos para viver em novidade de vida, como nós lemos na leitura devocional em Romanos 6. E desejo. Exatamente este é o fundamento, o fato de nós termos sido filho de Deus, que é o fundamento, que é a razão, que é a causa pela qual nós desejamos ser parecido com Cristo. Por quê? Porque aqueles que foram feitos filhos de Deus desejam ser como Cristo. Veja o versículo 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Vocês percebem que todo verdadeiro filho de Deus deseja ser puro, assim como Cristo é puro. Agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Provavelmente João aqui está na mesma linha de raciocínio de Paulo em uma das suas cartas, quando ele diz assim: nós o conhecemos por enigmas, mas chegará um dia
que nós o conheceremos, assim como dele nós somos conhecidos. É como a gente vê Cristo como que fosse um espelho. Conhecemos a Deus como que um espelho, como que um reflexo ainda. Nossa visão é muito curta para contemplarmos a sua glória, a sua beleza e a sua plenitude. E ainda assim, um pouco que nós conhecemos dele, ou daquilo que ele se revela a nós, já é o suficiente para nós amarmos e queremos ser parecidos com eles. Mas chegará um dia que nós o conhecemos, assim como dele nós somos conhecidos, como diz o apóstolo Paulo. Por isso que João vai dizer, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Agora a gente sabe de uma coisa. A gente não sabe de tudo, mas sabe de uma coisa. Qual é a coisa que João vai dizer aqui? Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Quem se manifestar? Cristo. João já falou desse tema no capítulo 2, versículo 28, né? Quando ele se manifestar. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar. João está apontando para um retorno glorioso no futuro do Filho de Deus, em glória. Então ele vai dizer que quando ele se manifestar, nós sabemos que seremos semelhante a ele. Porque haveremos de vê-lo como ele é. Agora, versículo 3. Olha aqui o desejo. Olha a vontade. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Que esperança? Ele falou no versículo 2 do retorno glorioso de Cristo, em que seremos transformados à sua semelhança. Nós não nos tornaremos deuses, mas seremos moralmente semelhante a Cristo, perfeito. Seremos livres de todo e qualquer pecado, de toda e qualquer influência pecaminosa. O pecado será aniquilado e nós estaremos, enfim, completamente livres da presença do pecado e absolutamente perfeito, moralmente falando, assim como Cristo é perfeito moralmente. Santo, puro, imaculado, sem ruga, sem defeito. E João vai dizer que este que anela essas coisas, que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Ele está falando de santidade, de pureza moral, diferentemente dos falsos mestres que diziam o quê? Conheça Deus enquanto vivia na imoralidade. Diferentemente de muitos de hoje, como está aí, conheça Deus, sou filha de Deus, sou filho de Deus, conheça Deus, estou em comunhão com Ele enquanto está para um carnaval. Na maior imoralidade. Mas de fato, aquele que é verdadeiramente filho de Deus, que Deus o tornou seus filhos, que Deus o gerou para uma nova vida em Cristo, que Deus os fez uma nova criatura no seu Filho amado e bendito, Jesus Cristo, aqueles que têm o Espírito habitando nele permanentemente, aquele que foi selado com o Espírito Santo da promessa, naquele em que Deus habita por intermédio do Espírito. Este anela, e esse anelo, esse desejo, essa esperança o conduz a viver uma vida santa e pura, assim como o seu Senhor é santo e puro. Irmãos, a doutrina da santidade, da santificação, ela é muito clara nas Escrituras. Claríssima. Podemos citar algum texto até mesmo de cabeça. 1 Tessalonicenses 4, penso que no versículo 3 ou 4, por aí, vai dizer que a vontade de Deus é a vossa santificação. O velho texto clássico, Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sem purificar-se a si mesmo, ninguém verá o Senhor. Porque a santificação, como dizia Spurgeon, é o outro lado, é o lado visível da salvação. Enquanto a justificação é um ato declarativo, a santificação testifica dessa justificação. Quanto mais o tempo passa, mais vamos sendo santificados e transformados de glória em glória e conformados à imagem de Cristo, que testifica, que ratifica, que confirma que lá no passado nós fomos justificados.
É a santificação que traz evidências concretas da nossa salvação. Em que à medida que o tempo vai passando, nós vamos crescendo, vamos desenvolvendo a nossa salvação e eleição, confirmando a nossa vocação e eleição. Como? Através da obra da santificação do Espírito em nós. Através dos meios de graça estabelecidos por Deus na sua palavra. Porque aquele que tem a esperança do retorno glorioso de Cristo, por intermédio do qual nós seremos completamente conformados à sua imagem perfeita, seremos completamente livres da presença do pecado, o texto aqui vai dizer, João, este purifica a si mesmo. Este deseja ser como Cristo. Há evidência suficiente na sua vida de que você está sendo santificado? Olhe para a sua trajetória. Desde o dia em que você abriu a boca e professou a fé em Cristo, ingressou numa igreja bíblica. Desde o dia da sua conversão. Não sei quantos anos faz, você sabe. Mas há evidências concretas, substanciais, de que você está sendo santificado. Colocar em termos mais práticos, de que você está sendo transformado. De que você foi e continua sendo mudado. Conformado à imagem de Cristo. De que você é mais piedoso do que quando você era quando aceitou a fé. De que você é mais santo, piedoso, mais puro, mais temente a Deus, ama mais ao Senhor, teme mais a Ele de há 2 a 3, 4 anos atrás. Existem evidências claras, contundentes, substanciais, que comprovam, que ratificam, que testificam de que Deus iniciou uma obra em você. Ou de que Deus tornou você o seu filho. Porque está o pai, está o filho. Filho deseja ser como seu pai. E a referência é o unigênito, o Filho de Deus, que é exata, que é a expressão da glória e exata expressão do seu ser. Aqueles que foram feitos filhos de Deus desejam ser como Cristo. Jovens, quem está aqui? Jovens. Vou fazer uma pergunta. Você é um filho de Deus? Talvez você diga no seu coração agora, sou. Qual é a evidência disso? Você deseja ser como Cristo? Ou você deseja ser como os artistas? Você deseja ser como Cristo? Ou você deseja ser como os jogadores? Você deseja ser como Cristo? Ou você deseja ser como as cantoras? Você deseja ser como Cristo ou você deseja ser como os artistas que estão na mídia? Isso vai responder. E vai lhe identificar em muito se você é ou não é um filho de Deus. Mas todos não são filhos de Deus, pastor? Não. Não. O texto que nós lemos aqui no primeiro ponto, Efésios 1, vai mostrar muito claramente isso. Isso é um dos muitos que tem. Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Vou ler outro texto, João, capítulo 1, versículo 12. Deixa eu ler para você. Mas todos quanto o receberam, as pessoas que receberam quem? Cristo, aquele que Deus enviou. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Todos quanto o receberam, Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
a saber, aos que creem no seu nome. Você só se torna um filho de Deus quando você crê no Filho unigênito de Deus. Quando você o recebe pela fé. Quando você crê com o coração para a justiça e confessa com a boca para a salvação. Quando você é nascido dele, como diz o versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nasceram de Deus. É até o tema que João vai tratar do versículo 7 ao 10, próximo sermão. A causa de alguém ser feito filho de Deus é porque nasceram dele. Deus o gerou pelo Espírito. Jovem, você não é um filho de Deus se você não recebeu Cristo pela fé. Não. E mais para frente, até mesmo no versículo, no próximo sermão, né? João vai dizer muito claro, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Há uma diferença. Versículo 10. Esse mesmo capítulo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Há dois pais e há dois tipos de filhos. Um pai é Deus, outro pai é o diabo. Uns são filhos de Deus, outros são filhos do diabo. E quem são os filhos de Deus? Todo aquele que recebe Cristo pela fé somente. Que o confessa assim como é revelado na doutrina dos apóstolos. Que nasceram de Deus. Que foram gerados de uma semente incorruptível através da palavra de Deus. Operado pelo Espírito Santo. Quem são os filhos do diabo? Aqueles que não receberam Cristo pela fé. Que não creram no seu nome. Porque o direito é dado de ser chamado filho de Deus àqueles que creem no Filho de Deus. Aqueles que creram em Jesus Cristo e o receberam pela fé somente. Porque aqueles que foram filhos de Deus, foram feitos filhos de Deus, desejam ser como Cristo. E aí ele segue para o versículo 4 e 5. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Sabeis também que ele se manifestou. Quem se manifestou? Jesus. Esse mesmo Jesus que os falsos mestres professavam crer, se manifestou para tirar os pecados, não tendo ele pecado. João está protestando novamente aqui contra os falsos mestres, porque os falsos mestres diziam que Jesus não era Deus. Jesus era um mero homem, mas que ele não era Deus. Por isso que João vai dizer, ele não tinha pecado. E este que não tem pecado, que veio do céu, que encarnou e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, do qual nossos olhos viram, nossas mãos apalparam, nossos ouvidos ouviram a respeito do verbo da vida, que se manifestou e habitou entre nós. Ele não tinha pecado, ele não tem pecado, ele veio exatamente para tirar os nossos pecados. Tirar os nossos pecados. A ideia aqui de tirar os nossos pecados é expiar os nossos pecados, remover a nossa culpa e a nossa maldição que estava sobre nós por conta da quebra da lei. Como ele vai dizer no versículo 4, né? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Todos nós pecamos e transgredimos a lei. E nos tornamos assim culpados e merecedores do juízo eterno e condenatório. Mas aquele que não tinha pecado, ele veio exatamente para tirar a nossa culpa, para nos livrar da condenação e da maldição da lei. E este não tinha pecado. Foi para isso que ele se manifestou. O ensino aqui é que todo verdadeiro filho de Deus teve seus pecados expiados. Cristo, em sua obra,
purificou e expiou todos os pecados. É o que ele vai tratar a partir do versículo 2, não é? Ou, a partir do capítulo 2, a gente já viu isso, a partir do verso 1. Filhinhos, meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo todo, o mundo inteiro. Então aqui ele está retornando a esse mesmo assunto, dizendo que Cristo se manifestou e foi o sacrifício que expiou todos os nossos pecados, através do qual fomos livres da culpa e da condenação que a lei impusera sobre nós. Que a lei ordenava que todo pecado, ordena que todo pecador seja punido, porque transgrediu a lei que é boa, justa e santa. Todo verdadeiro filho de Deus tiveram seus pecados perdoados. E todo verdadeiro filho de Deus, quando pecam, sabe aonde recorrer. Eles têm os corações quebrantados. Ele sempre se volta a Deus por intermédio do seu advogado, conforme o capítulo 2, versículo 1 e 2. Jesus Cristo, ele sabe que tem lá um advogado, um representante diante do Pai, que intercede e pede pelo seu povo, fundamentado em seu sacrifício, em sua obra expiatória na cruz do Calvário, porque ele é a propiciação pelos nossos pecados. Propiciação, a gente já viu, é um sacrifício que aplaca a ira de Deus de sobre alguém. Então, todo verdadeiro filho de Deus tem os seus pecados expiados e a garantia do perdão de todos os seus pecados, porque alguém que não tem pecado, não existe pecado, veio e tirou todos os nossos pecados. E parece que ele se manifestou. E a respeito disso, todo verdadeiro filho de Deus confia neste, que não tem pecado e que veio para tirar o seu pecado. Toda a sua confiança está somente nele, naquele que não tem pecado e naquele que veio para expiar os nossos pecados. Não confia na carne. Não confia nas suas próprias obras. Não confia nos seus próprios feitos, como, por exemplo, os falsos mestres, que confiava em um conhecimento oculto, místico, esotérico que ele tinha, dos quais ele arrogavam ter, que era a causa deles conhecerem a Deus, supostamente, segundo eles. De estar em comunhão com Deus, só que os crentes verdadeiros, aqueles que foram feitos filhos de Deus, vão dizer, não, a razão ou a causa da minha comunhão com Deus e a minha união com Ele não sou eu, mas é o seu grande amor que o enviou o Filho de Deus para por mim morrer para a expiação do meu pecado. Isto é o que garante a minha comunhão e a minha salvação. A minha comunhão e a minha salvação com Deus. Porque eu sei, eu sou um transgressor da lei, eu sou um culpado, mas só que ele veio exatamente para, ele se manifestou exatamente para tirar os meus pecados e foi garantido porque nele não havia pecado. Deus aceitou o seu sacrifício em meu favor. Por isso, eu tenho uma garantia de que todos os meus pecados são perdoados. E por fim, a obediência moral evidencia comunhão com Cristo. Vou repetir. A obediência moral evidencia comunhão com Cristo. De que eu estou nele, de que eu permaneço nele, de que eu estou em comunhão com o Pai. Eu estou em plena harmonia com Ele. Evidencia de fato que eu sou um filho de Deus. A obediência moral. Versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que permanece nele, isto é, em Cristo, naquele que não tem pecado, naquele que não existe pecado, e naquele por meio do qual nosso pecado foi expiado e perdoado, em quem eu confio plenamente, não nas minhas obras, mas sim nas obras dele. Os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, que estão em comunhão com Deus por intermédio de Cristo, que permanecem em Cristo, não vive pecando. E eu preciso destacar aqui essa palavra vive, né? Porque ela denota uma ideia de continuidade, estilo de vida, modo de viver.
Sabemos muito bem que o que João não está dizendo aqui é perfeição moral. João não está ensinando aqui perfeição moral, porque nós já vimos no capítulo 1, versículo 8, né? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ou até mesmo no versículo 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, a sua palavra não está em nós. Então, quando ele diz aqui que todo aquele que permanece nele não vive pecando, ele não está dizendo que um verdadeiro filho de Deus é perfeitamente moral, perfeitamente obediente. Não é isso que ele está dizendo. Mas está falando aqui de um estilo de vida, de um modo de viver, de uma maneira de ser. Os verdadeiros filhos de Deus não vivem, não tem um estilo de vida, não tem um modo de viver pecaminoso. Antes ele é alguém obediente à lei de Deus, porque aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está na verdade. Porque aquele que anda na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Temos comunhão com Deus. Então João não está ensinando aqui uma perfeição moral em relação aos filhos de Deus. Os filhos de Deus não é moralmente perfeito, como nós acabamos de ver alguns versículos atrás. O anelo dele, o desejo dele é ser perfeito, assim como é perfeito o seu Senhor. E ele espera, anelante, ele tem esperança pelo dia da vinda do seu Senhor, porque de fato ele será completamente transformado à sua imagem. Completamente livre do pecado. Ele deseja isso, mas aqui no presente ele não é isso ainda. Então no versículo 6, João não está ensinando perfeição moral, mas ele está ensinando que aquele que está em Cristo, que tem comunhão com Deus por intermédio de Cristo, o seu estilo de vida, o seu modo de viver não é pecaminoso. Eu já dei o exemplo aqui, vou dar novamente, várias vezes, se for necessário. Se a irmã Gilda for para Recife e voltar, quase 1.000 quilômetros indo e voltando. 470 para ir, mais 470 para voltar. E se a cada 1 quilômetro o seu pneu fura, tem algo muito estranho. A cada quilômetro o pneu baixa. A cada quilômetro o pneu baixa. A cada quilômetro o carro quebra. Tem algo muito estranho com esse carro. Não é normal. Agora, se a irmã Gilda for lá e voltar e o pneu furar uma única vez, é razoável. É razoável. Isso é uma boa ilustração para mostrar o que é ser filho de Deus. Os filhos de Deus não vivem na prática do pecado deliberadamente, mas o pecado na sua vida é um acidente de percurso e não um modo de viver, e não um estilo de vida, e não um modo de ser, como se fosse algo mais normal do mundo. Na verdade, não, porque fomos gerados de uma semente incorruptível, como nós iremos ver o próximo domingo a partir do versículo 7. Nós somos nascidos de Deus e não vivemos na prática do pecado. Por quê? Porque a divina semente permanece em nós. Versículo 9, né? Porque aquele que nasceu de Deus não pode viver pecando. Porque é nascido de Deus, gerado de Deus. Agora, o final do versículo diz assim: todo aquele que vive, isto é, que tem um estilo de vida, que tem um modo de viver, que é comum ao seu dia a dia, todo aquele que vive pecando, não o viu nem o conheceu. Resumindo, todo aquele que vive pecando não tem comunhão com Deus. Não está na luz aqui, assim como ele está na luz. Não conhece a Deus, não viu a Deus, não é salvo. Não é salvo. Por isso que a obediência moral evidencia a comunhão com Cristo. Se eu digo que eu o conheço e não ando nos seus mandamentos, se eu digo que eu o conheço, mas não tenho comunhão com ele através da obediência,
Se eu digo que eu o conheço, mas vivo imoralmente, perversamente, mundanamente, impiamente, há uma contradição muito grande, uma incoerência muito grande. Porque se eu sou filho de Deus, eu me pareço com o meu pai. Eu tenho o DNA do meu pai em mim. Eu tenho característica do meu pai em mim. Eu tenho um perfil do meu pai em mim. Eu tenho a personalidade do meu pai em mim. Por mais que ainda não de forma perfeita. Mas eu anseio e desejo, e cada vez mais eu vou sendo transformado à imagem daquele que é a expressão exata do ser de Deus, Cristo. O meu irmão mais velho, o Deus encarnado, o eterno Filho de Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, irmãos, todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando. Porém, todo aquele que vive pecando não tem comunhão com Ele. Não viu nem o conheceu. E o conhecer aqui é exatamente essa ideia de intimidade, de proximidade, de relação íntima, de comunhão com Deus, por meio de Cristo. Irmãos, definitivamente, você é um filho de Deus. Existem essas características em você. A sua vida tem esse perfil. A sua vida evidencia que você é filho de Deus. Com questões subjetivas, o desejo que você tem de ser parecido com Cristo, que desemboca em questões objetivas da sua obediência à lei de Deus. Do seu temor a Ele, da sua obediência à sua palavra, do seu desejo de submeter-se cada vez mais ao seu senhorio. Do anseio que você tem de ser parecido com Cristo cada vez mais. Você tem isso na sua vida? Você confia somente em Cristo para a sua salvação, sabendo que você é transgressor da lei, mas que Ele e o que Ele fez, a sua obra, é suficiente para a expiação de todos os seus pecados? E que a sua garantia é exatamente isso, e nada mais? Nenhuma obediência sua, ou nenhuma obra que você possa fazer? Mas somente Cristo, e Cristo somente em sua pessoa e sua obra cabal e suficiente na cruz do Calvário, em seu favor, morrendo para a expiação completa dos seus pecados. Você confia somente nisso? Como é a sua vida? Estilo de vida pecaminoso? Imoral? Ímpio? Mentiroso? Hipócrita? Enganador? De fachada? De aparência? É assim? Mas que no oculto, no íntimo, você vive uma vida pecaminosa, imoral. Quando ninguém está vendo, quando você está distante dos olhos de todo, você vive como se Deus não existisse. É assim a sua vida? Você não conhece a Deus. Quando ninguém está vendo, você faz aquilo que você quer fazer. Porque está distante dos olhares de pessoas conhecidas. E você faz o que está na telha de fazer. Lida com corrupção, lida com tantas coisas erradas. Sem nenhum temor de Deus, sem nenhuma evidência de que você teme a Deus ou que você foi feito o seu filho. É assim a sua vida, uma vida pecaminosa, ímpia, imoral. É. Você não conhece a Deus. Você não é um filho de Deus. Você está tão enganado quanto antes, tão morto nos seus delitos e pecados quanto antes. Por isso, nesta noite, eu lhe convido, eu lhe chamo, eu lhe exorto. Receba Cristo pela fé. Creia nele pela fé somente. Arrependa-se dos seus pecados e creia nele pela fé somente, porque ele é o único meio de sermos filhos de Deus. Caso contrário, se você ainda não recebeu Cristo, se você ainda não creu nele com o coração, nem um professor com a boca para a salvação, você não é um filho de Deus. Eu sei que é pesado, mas de acordo com as Escrituras, você é um filho de diabo.
Porque você vive pecando, seu estilo de vida é pecaminoso, seu modo de viver é ímpio, é perverso, é mau, é imoral. Então se arrependa nesta noite. Creia em Jesus Cristo e o receba pela fé somente, porque é somente através dele que podemos ser feitos ou receber o direito de ser chamado filhos de Deus e não somente chamados, de fato, na realidade, sermos filhos de Deus. Sermos filhos de Deus. Creia nisso, porque essa é a única esperança de sermos filhos de Deus. E observe se existem essas características e essas evidências na sua vida. Se você deseja ser parecido com Cristo. Observe a sua vida, vê se tem na sua vida evidências morais, objetivas, práticas. Que você viva uma vida íntegra e reta, e que anele e deseje e se esforce em obedecer a palavra de Deus. E viver de acordo com a sua vontade. Se isso é assim, existe evidência na sua vida de que você é um filho de Deus. Mas se é exatamente oposto, ao contrário, como era na vida dos falsos mestres, ainda que professavam, ainda que dizia crer, mas na realidade não era, as suas vidas simplesmente fazia cair por terra as suas confissões e profissões, porque dava evidência de exatamente o contrário. Não se arrependa e crê em Jesus Cristo. Amém.